Hey collectors! I'm just here to remind you guys that we have subtitles in English, so click on the button down below and have a great insight. Hola coleccionistas, estoy acá para lembrarlos que tenemos subtítulos en español y para activarlos tenéis que clicar acá abajo. Inside Iron Studios de fevereiro começando, na verdade fevereiro está acabando, Jaqueline. Está Tem uns acabando, caras novos Marcelo. aqui, Jaqueline, Cassiano, nossa Paint Master aqui na Iron Studios. Inclusive essa peça que está aqui, você que pintou, né, o protótipo, certo, Foi. Jaque? Tem meu coração essa peça. Então hoje a Jaque está aqui conosco porque tem várias peças que a gente vai mostrar aqui que tem a mão dela aí na pintura. Vamos falar sobre muitas novidades, mas antes queria lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal, deixarem o joinha, certo, Vera? Tá certo? É isso? O que mais? Compartilhar o vídeo. Comentem aqui nos comentários que o Vera também tá respondendo vocês aí. Fiquem à vontade para deixar suas perguntas e seus comentários sobre as peças que vai mostrar, que hoje teremos muitas peças novas. E lindas. E lindas, muito bem pintadas, abrindo pré-order, então fiquem ligados. Mas antes, vamos lembrar, essa peça aqui acabou já. Quem não conseguiu fazer pré-order não consegue mais. Porém, as peças de Disney 100 anos, que são as versões menores, que dessa aqui é o Rafiki com o Simba só. E tem uma pedrinha. Você pintou as três, no caso. Pintei né? as três, Pintou as todas. três versões. Então, a peça de 100 anos ainda tem algumas unidades disponíveis, não só do Rei Leão, mas de outras peças da Disney que a gente lançou aí ao longo do ano passado. Então, entre em ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu para garantir, quem não garantiu ainda, as peças da Disney. Nesse mês não teremos nada da Disney, mas está chegando no mercado algumas peças da Disney. Fiquem ligados, no intervalo a gente vai falar o que está chegando no site ironstudios.com.br, no site ironstudios.com, no próximo mês, no mês de março. Aliás, mês de março eu faço aniversário. Eu também, Não brinca. eu juro. Não está mentindo. Mentira. Você é de peixes? Piscianos, Nem existe né, isso, né, de Bassoli? signo. Bom, então vamos lá. Estamos aqui mais ou menos porque o carnaval acabou. Todo ano já que a gente vem de carnaval em fevereiro. Já vim até de Belmarx. Sério? Do chiclete com banana. Ainda bem que eu não tava Não aqui pra tava. ver, gente, juro. Porém, esse ano o carnaval já foi mais cedo aqui no Brasil. Foi no meio do mês, então agora a gente tá no fim do mês e já começou o ano. Agora o ano começou de verdade. Aqui no Brasil a gente fala que começa depois do carnaval, então agora começou o ano, estamos aqui para valer, mas lá na loja da Gabriel Monteiro da Silva 946, aqui em São Paulo, a nossa Concept Store, estamos tendo o Carnaval dos Bugbears, então tá o BT tá lá, tem as peças, tem condições especiais para comprar. Você já pintou algum Bugbear? Todos. 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 É verdade, né? Os que A estavam... peça da Coral que tava na Comic Con. Olha, a peça da Coral 1:3, quem foi na Comic Con ouviu as fotos, tinham lá vários Bugbears na base, Na incrível base. aquela base, inclusive, né? Peça linda, né? Peça linda, então você pintou os bugs, que mais você pintou? Pintei os bugs, fiz detalhes da roupa da Coral, mas o Bruno pintou o rosto. Todo mundo participou um pouquinho da pintura dessa peça, foi bem legal, assim, uma peça muito com valor sentimental, né? E da onde você Pra tirou? Iron Falei, Studios. vou virar pintor, vou pintar boneco. Você falou que não ia perguntar Mas eu isso, perguntei, né? sabe por quê? Eu perguntei? Porque as pessoas que estão assistindo, Ah, às vezes elas falam, pô, eu queria saber pintar, queria trabalhar na Iron, queria virar pintor, como que faz? Da onde você tirou essa ideia? Eu acho que eu gosto de fazer isso. minha mãe, ela é artista plástica e eu estava desempregada. Minha mãe estava trabalhando, fazendo alguns trabalhos de freelance, de pintura de colecionável. Ah, e ela eu, fazia, desempregada, ela pintava colecionável. pintava. Não é o forte dela, ela pintava outros tipos de estátuas, mas ela estava fazendo esse trabalho e eu estava desempregada e comecei a ajudar ela. Aí você aprendeu com e ela. foi assim, aprendi com ela e fui pesquisando, estudando, aprendi com outras pessoas também. Meu padrinho também faz pintura de colecionáveis. YouTube, então, usou YouTube. YouTube, padrão, né? Curso todo do mundo. Bruno também. Curso você usou? do Não. Bruno. Não, esse é ruim, não faz não. Brincadeira. Mas sim, então, ó, se você não tem uma mãe artista plástica ou um primo que pinta, um tio, não sei o quê, padrinho, manda mensagem aqui para Studios. Você dá aula, não, mas o Marcelo Guerra dá aula, que eu sei. O Guerra dá aula, o Bruno Papa dá aula. É verdade. Não Mas é? também no YouTube também dá para aprender, começar
Se você... Tem muito canal no YouTube, tem muito perfil no Instagram que ajuda você a começar, então tem bastante. Hoje tem muita informação na internet que você consegue pelo menos pintar a sua miniatura em casa. É isso, até eu faço. Até o Até eu Bassoli, consigo. então, Se até eu você vai consigo, conseguir. Você vai conseguir. Aí se você ficar muito bom, igual a Jaque, aí você pode mandar sua mensagem aqui para Igor Cato e aí você vê se ele consegue te contratar, tá bom? Então, tivemos aqui, agora que fizemos esse... Como que chama? Não esqueci o nome O do quê? quadro do Faustão lá, que era... Você não assiste Faustão nem eu. Assisto. Tá, ó, o público também não assiste mais. Enfim, amanhã todos os produtos que a gente mostrar aqui, que a gente vai abrir pré-venda, estarão lá ao vivo pra galera ver na Iron Studios Concept Store. Então, a Alameda Gabriel Monteiro da Silva 946. O Roadshow está de volta agora em 2024, então vocês podem ir lá ver as peças pessoalmente e fazer a reserva lá com o Paulo Siles, ou entrar no site e fazer a reserva, ver a pintura da Jaque lá ao vivo, se tá legal, porque aqui não sei. Vamos ver. legal, gente, Tá tá legal. legal. Então é isso, tá? E também temos novos Bugbears, a Jaque falou que pintou vários Bugbears aí, temos Bugbears inéditos, a nova wave de Bugbears está chegando no mercado. Fiquem ligados no intervalo, a Bianca vai mostrar, a Bianca e a Mari gravaram o intervalo, Vera? Então, Bianca e Mari estarão aqui para mostrar mais sobre a nova wave, mas são mais personagens para complementar aí a linha atual de Bugbear, chegando muito em breve, não só no Brasil, como nos outros países também, certo? Tivemos também esse mês, a galera deve estar pensando, pô, Marcelo, e o speedrun? Que mês passado não tivemos. Speedrun, Jaque, é quando a gente dá 50% de desconto em itens especiais só durante o programa aqui que estamos gravando. Nossa, gente, tem que correr então. Então tem que correr Tem que em correr. aristudios.com, aristudios.com.br e aristudios.eu, nessa vez, nesse mês, em homenagem ao X-Men 97, que saiu o trailer faz um tempinho, uns dias atrás. Aí, nós estamos liberando com 50% de desconto toda a linha Minico X-Men nos nossos sites. Então tem peças que não tem nos Estados Unidos, mas ainda tem no Brasil, que não tem no Brasil, mas ainda tem nos Estados Unidos, que não tem no Brasil, mas ainda tem na Europa, não tem na Europa, enfim. O que tiver no site aristudios.com, aristudios.com.br e aristudios.eu, entrem e comprem com 50% de desconto usando o cupom SPEEDRUN só durante o programa. Então, o Vera colocou aqui, ó, em cima da Jaque, tá o reloginho de quanto tempo falta para acabar o programa e, consequentemente, acabar este cupom maravilhoso do Speedrun. E, além disso, no final do programa, a gente vai ter um sorteio, um giveaway muito especial. Vocês já viram quem acompanha a gente nas redes sociais, inclusive sigam a gente, @Iron Studios no Instagram, a gente tá lá no Twitter, que mais, Vera? LinkedIn, Facebook, TikTok, YouTube aqui, se inscrevam no canal, curtam, já pedi. A Sentinela 2, a gente teve o Iron Studios Awards, que a gente premiou as melhores peças do ano e tal, e a gente sorteou para quem votou a Sentinela 2. Só que o abençoado que ganhou, ou a abençoada, nunca respondeu nossos contatos, nós Eu tentamos não contato. acredito. Tô te falando, é verdade, confia. Confio. Tá bom, confio. então ó, Sentinela 2, o cara não levou, ganhou e não levou, a gente mandou... como assim? Quantos e-mails a Onde gente está mandou, essa Vera? Mandamos pessoa? 5 e-mails, a pessoa não respondeu, era o contato que a gente tinha, então ela não tem, mas perdeu a peça. Mas pai, a gente vai premiar, a gente quer premiar, a gente quer dar A gente Sentinela. vai sortear de novo, então. Vamos. Então é o seguinte, no final do programa, fiquem ligados já no Instagram da Iron, daquele esqueminha lá, eu vou fazer uma pergunta no fim do programa. Quem souber a resposta, vai lá no Instagram, nos stories, na caixinha e responde primeiro. Quem responder corretamente e mais Primeiro. rápido, vai levar pra casa a Sentinela 2, que aquela correr. que tem o Gambit, o Magneto e o Juggernaut, certo? Além da Sentinela. Então, não perca, fique conosco até o final do programa para acompanhar as novidades e também acompanhar aí, tentar ganhar essa Sentinela que a pessoa, o ganhador ou a ganhadora deixou passar. Esse mês que passamos, fevereiro e janeiro. Opa. Já tô em março. Ainda tem um pouquinho, hoje é dia 23, sexta-feira que tá passando o programa. Mais Ainda tem uma mais uns semaninha, dias né? aí de fevereiro ainda. Mas como a Insider é sempre no último sexta do mês, estamos aqui. Tivemos London Toy Fair, tivemos um stand lá, feira de brinquedos de Londres, mostrando nossos produtos para os fabricantes, para outros lojistas,
clientes potenciais. Estivemos lá, a Vera tá colocando algumas imagens aqui também. Estivemos na maior feira de brinquedos do mundo, que é a Nuremberg Toy Fair, lá na Alemanha. Acho que é a nossa 4ª ou 5ª vez que estamos lá também. Fizemos várias reuniões, encontramos clientes, distribuidores. Muito bem-vindos todos vocês lá. Estivemos lá, é um prazer enorme para a gente mostrar nossas peças, nossos produtos nesses eventos. E também, Jaque e Vera, estivemos na Middle East Film and Comic Con, lá no Oriente Médio, lá em Dubai. Já foi para Dubai? Já? Nunca fui, Tá mas vendo? queria. Você já foi? Eu já fui. Ah, Eu já fui, mas não foi por isso que eu perguntei, porque eu não saí do aeroporto. Não valeu. Eu só fiquei Não lá, valeu. não vi nada. Mas quem tava lá, É. nossos amigos da Comic Cave, nossos distribuidores da Comic Cave, tinham uma área legal da Iron Studios, levaram peças, venderam os exclusivos, inclusive o Ivan Reis estava lá, que fez as peças, conceitos aqui da Iron, da DC, por muitos anos. Ele estava lá, tivemos posters também de Superman com Doomsday, que inclusive Superman com Doomsday, sucesso, o diorama que a gente tinha 1 para 6, diminuímos para 1 para 10, lançamos no mês passado e vendeu demais. Então, galera aqui do Brasil, fica calma que vai chegar, e quando chegar a gente vai pôr para vocês poderem comprar, mas por enquanto ainda, ó, surpresa. Certo? Mais recadinhos aqui, esse mês, nossa, esse bloco tá com recado, hein, Vera, ó. Livro 10 anos da Iron Studios, livro maravilhoso. Jaque, esse livro, você tem o livro? Tenho. Então, porque o que mudou minha vida o livro. As pessoas chegam lá em casa agora, visita, aquela tia vem lá em casa. Sei. Ah, mas meu filho, o que você faz, né, na empresa? Fala, ó, tia, Tá abre o aqui. livro aí, ó. Fica E vendo dá o uma livro. olhadinha. É isso aí que eu faço. E Tem ela minhas passa fotos no a tarde final. inteira vendo livro, né? Exato, fica lá a tarde inteira vendo. Então, Entretida. é ótimo pra família, Muito pra explicar bom. pra família, pros amigos o que você faz, entendeu? Tem lá a Jaque tá no livro, eu tô Tô no no livro livro. já. Toda a galera, o Vera, tem um monte de foto do Vera no livro. Então, o livro é incrível, tá disponível em ironstudios.com.br. O pessoal que tá pedindo pra gente em outros países, em breve, fiquem ligados também, a gente já tá desenvolvendo para poder ter o livro disponível em ironstudios.com e na Europa também, ironstudios.eu. E agora, tem algumas pré-orders ainda, já que estão abertas, a gente falou delas em janeiro. Então a galera que ainda moscou, tá comendo mosca, não fez a reserva, pode fazer pré-order agora. Lembrando que os Minicô, agora a pré-venda deles é curta, assim, a gente anuncia aqui e em poucos meses já tá chegando, 2, 3 meses já tá, Então não pode moscar também, já né? tá Vai disponível. Então vamos lá, ó. É T-Rex, versão 30 anos de aniversário de Jurassic Park. Essa foi você que pintou, inclusive, o protótipo, Fui eu certo, que já? pintei. E aí, como é que foi? Qual que é o lance de pintar o dinossaurinho aí? Eu particularmente gosto muito de pintar algumas criaturas assim, porque eu gosto de misturar cor. Então esse T-Rex deu para explorar bastante a mistura de cor, de tom de pele, de verde, cor de natureza. Então, particularmente, eu gosto muito de pintar peça assim. E o carrinho... Foi bem legal. E o carrinho é difícil, hein? Porque é pequenininho. Muito pequenininho. Precisa ter uma vista bem boa e eu não tenho, mas é isso aí, gente. Vamos na luta, Tem, né? usa aquelas lentes de aumento ali. É aquele Inclusive, a gente tá com uma óculos lente nova aqui. Transformers, Exato, né? exato. Aí todos os detalhes aí do T-Rex. A galera gostava muito, a gente lançou há alguns anos atrás, né, o Velociraptor, o T-Rex. A gente ficou num hiato aí de minicô de dinossauro e agora a gente voltou. Então, o pessoal gosta muito de T-Rex. Essa peça realmente tá incrível. Você que é fã de Jurassic Park tem que ter. Mas também tem a versão regular, com a base mais simples, um pouquinho mais barata a peça. O T-Rex é o mesmo, certo? Certo, é o mesmo. Mas aí a base não tem todos aqueles detalhes que a gente estava falando do Exatamente. portal, do carrinho e tudo mais. Mas a Deluxe tá bem legal, né? Muito detalhada e minicô normalmente é uma coisa mais simples, né? Sim. Então acho que vale a pena ter uma peça dessa. Outras peças também que estão disponíveis ainda para pré-order, este trio maravilhoso de Senhor dos Anéis, Gimli, Legolas e Aragorn. Vamos ali, ó, a Jaque que pintou, só você trabalha aqui, Jaque? Eu por acho que enquanto? sim, hein? Foi você. Então, aí temos aí o Gimli. Qual que foi o mais complicado desses de pintar, se é que teve algum? Ah, sim, mais complicado não, mas o que eu mais gostei foi o Gimli porque ele é fofinho, né? Ele é bonitinho, pequenininho, então acho que foi bem legal. E tem Dos mais. o legal do Gimli também, todas as texturas, né, da armadura, da capa. Exatamente, eles estão com uma textura muito legal. Ficou muito bom Todos. mesmo, né? Inclusive Todos. a cota de malha, assim, tem cada... Costura,
detalhes assim da armadura de ferro, de aço, então tá bem legal. E é legal quando tem textura mais assim, também é gostoso de pintar, né? Porque você consegue trabalhar, puxar esses detalhes com a própria pintura, né? Você Com realça, né, o detalhe, então Isso. é bem legal quando tá assim. Então, ó, o da Jaque, o preferido é o Gimli. E o seu? Eu acho que é o Gimli também, porque o Gimli, a armadura dele é legal, o visual. muito e ele legal, combina né? bem com o Minicô, né? O anão, Combina, um barbudinho e aspecto tal. mais baixinho, assim, pequenininho, né? Ficou legal mesmo. Mas é aquilo, né? Tem que ter os três. Você não vai ter só o Gimli, você tem que ter Exatamente. o Aragorn e o Legolas. Lembrando que o Gandalf a gente já lançou anos atrás, né? Enfim, mas aí está disponível essas 3 peças de Minicô. O que mais temos aí, Vera? Na sequência, temos... Ah, agora é novidade. Então, pera. Temos novidades abrindo pré-order agora. Galera viu essas peças na CCXP. Nossa, CXP. Toretto. Dominique Toretto, Minicô. Muito legal. Eu adoro, lembrando que essas peças, tanto dele quanto do Brian, são dos filmes, do primeiro filme, né? Que pra Isso. mim é o imbatível. Que eles estão mais novinhos, né? Mais também. novinho. Olha o braço do Toretto. O Vin Super Diesel agora slim. não tem mais esse braço. Então, e o legal é que vem ele e o carro, né? O carro deles ali daquela cena final. Esse é o carro do Toretto, o carro do Brian. Você curte Velozes e Furiosos, já? Que pra você gosta de pintar veículo, por exemplo? Não, quem Não? pintou o veículo foi o Mal. Ah, Eu o Mal pintei pintou o o veículo, você pintou os Exatamente, personagens. o Mal aqui é nosso especialista de pintar É verdade. carro, nave e essas coisas assim. Mas ficou muito, muito legal. Ficou legal. Então está O kit, disponível né? para pré-order, ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. Primeira vez que a gente faz carro, né, em Minicô, a gente já fez algumas criaturinhas, ou cachorrinho, ou coisas desse tipo, mas veículo é a primeira vez, a gente, Velozes e Furiosos não dá para pôr só o personagem, tem que Sem associar o carro, né? precisa do carro, né? Então, tá aí, muito legal, uma franquia diferente, uma franquia nova para Iron, primeiras peças dessa franquia que a gente tá lançando. Deixem nos comentários se vocês curtem Velozes e Furiosos, se vocês gostaram da peça e se vocês querem mais coisas de Velozes e Furiosos, de repente, Toretto 1 para 10. Eu acho que aquele sim, assim, ó, tem uma This is legião- Brasil. uma legião Já vem de desse fãs. aí, hein, Vera? Anota aí para não esquecer. No Rio. Então, Toretto This is Brasil, acho que seria uma boa. Certo? Temos mais coisas nesse bloco? Não, Vera tá dizendo que não, então daqui a pouquinho a gente volta com mais Jaqueline, com mais peças novas, mais peças que você pintou, inclusive. Você nem sabe não que a gente vai mostrar Eu aqui. nem sei, gente, mas, eu tô aqui no freestyle. Mas a gente vai mostrando aqui, você vai comentando. Então não se esqueçam, fiquem com a gente. Daqui a pouquinho eu vou fazer a perguntinha final para vocês levarem Sentinela 2. E o Speedrun com todos os X-Men Minicô com 50% de desconto em todos os sites da Iron. A gente volta já já. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia E eu sou a Mari. e sejam muito bem-vindos ao primeiro intervalo do nosso Inside Iron Studios Day. E o nosso giveaway desse mês é super especial para todos os fãs de X-Men e vai ser a nossa Sentinela número 2. A pergunta vai ser feita no último bloco pelo Marcelo, então fiquem ligados que a primeira pessoa que responder corretamente vai levar a Sentinela para casa. E não se esqueçam do cupom SPEEDRUN, que dá 20% de desconto nas peças anunciadas no Inside de hoje e 50% em peças selecionadas. A desse mês são os X-Men Minicô. E o nosso Roadshow também está de volta. Amanhã, dia 24/2, você vai poder conferir de perto na nossa Concept Store de Jardins todas as peças que estamos anunciando aqui no nosso Inside. E atenção, colecionadores, para as peças que estão chegando no próximo mês nos Estados Unidos. Vem aí as edições regular e deluxe da estátua do Dumbledore Art Scale 1/10, o Apocalipse de X-Men Age of Apocalypse Art Scale 1/10, o Mr. Sinister de X-Men Art Scale 1/10, a Dorothy nas edições regular e deluxe de Wizard of Oz Art Scale 1/10, Frankenstein's Monster Deluxe e regular de Universal Monsters Art Scale 1/10, o Krang e o Mask Splinter de Tartarugas Mutantes Ninja Art Scale 1/10,
E atenção, fãs da Disney, estão chegando as estátuas da Pequena Sereia edição de 100 anos e o Scar nas 3 edições, regular, deluxe e 100 anos. E atenção, colecionadores do Brasil, para as peças que estão chegando no próximo mês. Flash alternativo de The Flash Movie Art Scale 1:10, Black Adam e Hawkman de Black Adam Art Scale 1:10, Thor de Thor Love and Thunder Art Scale 1:10, do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, nós temos chegando Stephen Strange e Dead Defender Strange Deluxe Regular Art Scale 1:10, Cyclops Unleashed Deluxe Marvel Comics Art Scale 1:10, Magneto X-Men Age of Apocalypse Art Scale 1:10, Phoenix Green X-Men Art Scale 1:10 e de Eternos nós também temos chegando a Jaque, Thina, Icarus e Cersei, todos em Art Scale 1:10. Compsognathus de Jurassic World Icons, Beastman e Many Faces de Masters of the Universe Art Scale 1:10. Para os fãs de Mortal Kombat, o Baraka Art Scale 1:10 está chegando. E de Book of Boba Fett, Luke Skywalker and Grogu Training Version, também Art Scale 1:10. De Goonies, chegam Sloth and Chunky nas edições regular e deluxe em Art Scale 1:10. E de Mágico de Oz chegam o Leão Covarde, o Homem de Lata e o Espantalho, todos nas edições regular e deluxe Art Scale 1:10. E para finalizar, de Peaky Blinders, o Arthur Shelby Art Scale 1:10. Agora fiquem aí com o Marcelo e daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações para vocês. Estamos de volta, segundo bloco do Inside Iron Studios Day de fevereiro. Muitas novidades a partir de agora, já falamos no bloco passado, para quem perdeu, tivemos Dominic Toretto e Brian O'Connor, de Velozes e Furiosos Minico, além das peças passadas. Nos intervalos, fiquem ligados, a gente também fala as peças que estão chegando no mercado, que eu sei que vocês querem saber para se programar, qual vai comprar, qual que não vai. Fazer já aquela planilha bonita. Então, nos intervalos a gente vai estar dizendo aí o que chega tanto na studios.com.br quanto na areastudios.com, certo? Agora vocês já viram aqui, ela está ao nosso lado. Essa não foi a Jaque que pintou, foi o Maurício. Foi o protótipo. Guerra. Esse foi o Guerra, é verdade. Foi o Marcelo Guerra, o Paintmaster mais antigo aqui da Iron Studios, o pioneiro. Então está aí, vocês estão vendo na tela todos os detalhes. Peça incrível, série 8 da DC Comics. Já estamos série 8. Eu me lembro da série 1. Não é a versão que a galera gosta muito de Jovens Titãs, desenho do Cartoon e tal, tem uma legião de fãs. Óbvio, essa é uma versão mais baseada nos quadrinhos, para combinar com o restante da nossa linha. Mas é muito legal que ela tem duas versões aí, com capuz e sem capuz. Ficou muito bonita a modelagem, na verdade. Eu gosto aqui dos... É que o Raven, em inglês, eu não sei se é corvo, porque Crow também é corvo, eu não sei a diferença. Deixe nos comentários a diferença de Crow e Raven. Eu não sei dizer. Você não sabe. Aqui no Brasil é tudo corvo, eu acho. Acho que é gralha, sim. Talvez seja gralha, hein? Acho Gralha? que Não sei. Corvo. Então aqui os corvos saindo também desse portal que ela abre, o poder dela. Aqui os efeitos na base. Tem fumaça, tem material translúcido, tem a pintura da capa também, ela tá flutuando. Eu sei que você não foi você que pintou, mas você vendo aqui, o que você acha que seria o mais complicado aqui de trazer, assim? Cara, o mais complicado... Eu vou falar primeiro que eu gostei mais dessa peça. Olhando assim pra ela, você consegue ver a transição do azul pro roxo e pro rosa, e eu achei que essa mistura ficou assim sensacional, deu uma personalidade pra peça que ficou incrível. Tem um conjunto, mas tem várias cores, né? Várias cores. Mas difícil não tem nada, pelo que você viu, né? Já que aprendeu com a mãe... Eu passei essa, mas fácil. vou te responder. Provavelmente deve ter sido o rosto, porque sim. ela é muito pequenininha, então o rosto normalmente é a parte mais complexa, né? Ainda mais... Pra gente acertar a direção do olho, sobrancelha, os pelos, assim, que são bem difíceis. E o rosto feminino a gente ainda trabalha nos cílios, né? Então, exato, que é mais delicado ainda. tem que ser bem delicado, né?
Muito uma legal. Eu transição não mais sei. sutil. Eu gosto mais da versão sem o capuz, mas o capuz tá legal também. Eu não sei, Vera, você tá colocando os dois, deixa aí nos comentários o que a galera gostou. Você prefere com ou sem capuz? Sem capuz. Sem capuz. Sem Eu vou ficar com a capuz. Jaque também, vou no sem capuz, mas vocês deixem aí o que vocês... Mas tanto faz, na verdade. Mas né? você Em casa leva você os dois, escolhe, não exatamente. tem problema. Enjoou de um, troca. É, perfeito, maravilha. Então, Ravenna DC Comics Série 8 disponível para pré-order agora em ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. O Vera tá pedindo aqui que eu comecei o bloco, não lembrei. Deixa um like, curtam aqui, né? O Ativa vídeo, o sininho. ative, push the button, hit the bell, né? O que fala. Muitas aulas de inglês Muitas aulas de aqui inglês. hoje, né? E que mais? Não sei. Continue comentando e compartilhe aí. Mandem pros amigos, espalhem a palavra aqui nossa da Iron Studios, nossas peças maravilhosas. Fiquem ligados. A gente tem muito mais coisa ainda nesse bloco, mas antes, Vera, joga pra mim aqui pra galera ver. Ó, isso aqui, ó. Esse é o pano de mão da Jaque. Essa tranqueira aqui, Eu ó. não estou acreditando que ele tá Porque fazendo ela trabalha isso. de avental. Ela trabalha de avental aqui, ela não quis O vir de Marcelo avental. quis que eu me apresentasse com o meu Pra avental, galera ver que você- gente, sujo, Porque não imundo suja a de roupa. tinta. Porque a galera vê tua roupa limpa aí e fala, você não tá pintando, mas aqui, ó. Esse é o bonito. Mas eu estava, viu? Mas aqui Eu você estava. joga aqui, limpa o pincel, Não, eu uso aqui, ó. tipo um padeiro, um mecânico. É uma mecânica da Iron Studios. Então, ó, vou devolver, ó. Joguei, ó, foi 3D. Se o cara tá com óculos 3D aí, verá, foi quase. Agora, vamos pra próxima peça, também linha comics. Faz parte aí do diorama que a gente já mostrou o Thanos e o Thor. E agora chega Capitão América. Temos duas versões também, a regular e a deluxe. Como a maioria das peças desse diorama, a gente vai ter uma versão regular e uma deluxe, que a deluxe tem a base, além da base maior, mais que relembra mais o quadrinho, né? Enfim, tem mais esses elementos da pedra flutuante mesmo. O Capitão América tem duas versões também de cabeça. Tem uma troca de cabeça com o dente rangendo e a boca fechada normal. Ficou muito legal o rosto desse Capitão América, inclusive, tá bem bonito. Esse não foi você que pintou, né, Jaque? Não, esse foi o Bruno, Papa. Lembrando que a gente tem já lançados, né? Aí tá aí a versão regular, uma versão bem mais simples, né? Como eu falei da base, né? Não tem aquelas estalactites ou estalagmites no piso, enfim. Estalactite é o que vem de cima. Estalagmite De de tite, baixo. de teto. Quero ver traduzir isso aí, a legenda. Mas é isso, então tem o... Não sei se vem de teto, tô falando porque é o que eu uso pra lembrar, O né? Marcelo hoje tá afiado Mas no tem, ó, português e no inglês. tem a versão tem a versão deluxe e tá aqui, ó, mostra aqui, Vera. O Vera trocou aqui pra gente, ó. Estamos com eles em carne e osso aqui, não em tanta carne nem tanto osso, mas em resina. Mas o Thor aqui que já foi lançado, né? A gente mostrou ele na CCXP a primeira vez, abrimos a pré-order. Eu gosto muito desse Thor, do Eric Masterson. A pré-order dele já acabou, se você não conseguiu fazer, lamento. Mas você teve... Já foi, tiveram tempo, não deu. Mas do Capitão América ainda dá. Então se você não fez e é fã do Capitão América, quer continuar o diorama aí, pré-order agora, ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. Muitos detalhes. Eu gosto muito da pintura da base, porque ela tem... Eu gosto do roxo. Eu acho que a cor roxa ela é uma cor que me agrada. E o roxo com vermelho, ele contrasta muito bem, né? Eu também gosto. E aí é legal porque, assim, é diferente. São pedras, né? Não deixam de ser pedras, que tem muitas bases que a gente faz, mas a cor diferente. E, não sei se dá pra ver nas imagens aí, Vera, tem tipo umas partículas aqui que a gente colocou atrás, mais azuis, pra trazer um negócio mais de Místico, galáxia, de assim, galáxia né? Um negócio espacial, mais, sabe? O exatamente. negócio ficou bem legal. Bem diferente. As cores clássicas do Capitão, as escamas na parte de cima aí do torso. Muito legal. Capitão América é um dos meus heróis favoritos aí. Quem que é o seu herói favorito da Marvel, Jaque? Da Marvel? É. Não sei. Não sabe? Eu não tenho herói favorito. Ah, então... Gosto de todos. Não, quem gosta de todos? Não, mentira, gente. Mentirosa. Eu vou pensar e no final do programa eu te falo. É muito difícil esse tipo de pergunta. No final do programa, a Jaque vai responder.
Então fiquem ligados. Pode ser da Disney? Deixe, meu não, personagem Marvel. favorito? Da Disney eu sei, da Marvel. Fala da Disney para as pessoas terem uma ideia. O Aladdin. Aladdin. O nome do meu cachorro é Aladdin, Aladdin sabia? é o meu desenho favorito, eu já falei aqui, da Disney é o Aladdin também. Também. Então deixa aí nos comentários qual vocês acham que é o personagem favorito da Jaque, Qual da será, Marvel, gente? que no final do programa ela vai responder. E quem acertar vai ganhar um joinha aí do moderador, da ADM. Então, vamos agora para a próxima peça, Vera, aqui que temos aí. Tartarugas Ninja. Ó, fazia tempo que não vi um Tartarugas Ninja. The Last Ronin, o último Ronin. História clássica e muito famosa e muito querida pelos fãs aí de Tartarugas Ninja, onde as demais Tartarugas Ninja morreram e só sobrou triste. uma. E aí, na verdade, vocês já estão vendo, é um spoiler, né? Porque nas mãos da tartaruga tem aí as faixas de Donatello, Rafael e Leonardo. Então, Michelangelo é o Last Ronin, está aí. Ele usa todas as armas dos companheiros dele, tem esse visual mais austero, mais soturno aí, ó. O capuzinho, a máscara, né, sem cor, enfim. Muitos detalhes. Essa base de pagode japonês. E é legal o efeitinho de iluminação dentro ali da janelinha, também ficou legal. Muito legal. O que seria um pagode japonês, Essa Marcelo? estrutura, Você jura? é verdade. Eu não sabia. Essa estrutura clássica com esses telhadinhos assim chama pagode. Muito Tem o legal. pagode japonês também que eu não aconselho vocês a ouvir. Você gosta, né? Não aconselho. Mas se procurar no YouTube aí, pagode japonês, vocês vão ver. Tem uma galera cantando, Vai tocando aparecer pandeiro tudo e tudo menos mais. essa estrutura. Menos isso, mas isso aí é isso. Então todos os detalhes aí dessa versão maravilhosa de The Last Ronin. Detalhes aí na armadura, na roupa, pintura. Muito legal, as partes em couro aí, os bolsos no cinto. Nas costas dele tem as armas. Ele tá com um tchaco nas mãos, mas ele tem ali o sai do Rafael, o bastão Donatello e a katana do Leonardo também. Agora, depois dessa peça maravilhosa do Last Ronin, a.k.a. Michelangelo, temos uma peça que particularmente eu sou fã. 25 anos já aqui do filme Ameaça Fantasma de Star Wars. Pod Racer de Anakin Skywalker, ele que era uma criança piloto e virou o Darth Vader, mas quando ele era criança ele dirigia essa geringonça aí. Essa pequena nave. Essa pequena nave com muitos detalhes. A Jaque, como falou aqui mais cedo, o Maurício é o pintor dos veículos. Dos veículos, e foi ele que pintou esse. Foi ele também. que trouxe à vida esse Pod Racer maravilhoso. Incrível. Olha o movimento, é legal o movimento da peça, né? A Muito. inclinação, tá? A abertura aí desses. Seriam Como uns se estivesse flaps. em ação mesmo, né? Exato. Tem a poeira, né, rolando também no deserto ali da base. Tem esse feixe de energia que o Jar Jar coloca a língua no filme, fica com a língua mole, minha língua, ele fala assim. Então, muito legal. E o Anakin pequenininho aí, lembrando que essa peça não é 1:10, é na escala 1:20, mas mesmo assim ela é bem grande. Muito grande. E tem, assim, muitos detalhes, os decals que a gente colocou também, inseriu, bem fiéis ao filme, a pintura metálica. Numa peça dessa, assim, já que de veículo e tal, o que é mais, tipo assim, eu sei que você fala que gosta de mistura de cores e tal, mas, por exemplo, metal, a gente tem as tintas metálicas, mas Sim. rola uma mistura também, né? Rola também, mas essa peça eu acho que o difícil foi fazer esses detalhes da parte das turbinas, que deve ter dado um trabalho muito grande Os pro botões Mal. e engrenagens, Os né? botões, Aham. Mas esse desgaste, assim, do ferro e do metal eu acho muito legal também de fazer. Dá pra ver a poeira, né? Que ele colocou detalhes em poeira. Exato, Isso exatamente. ficou muito Exatamente. legal. Inclusive, no rosto do Anakin, dá pra ver, também tem poeira, porque vem a poeira do deserto, tanto que no filme, quando ele tira os óculos, a cara marca, dele né? tá branca, tá marcado, e embaixo tá cheio de poeira. Então a gente também trouxe isso pra peça, assim, muito legal. O próprio vidro aí, todo empoeirado, enfim, né? Não tem como sair para-brisa, limpinho, né? não tem. Não tem.
Então também está aí, lembrando que essa peça é uma peça comemorativa de 25 anos de A Ameaça Fantasma. O jovem Marcelo foi assistir no cinema já, que peguei uma sessão... Há 25 anos Há atrás, 25 anos Marcelo, atrás eu estava no cinema. Você era jovem há 25 Eu anos era, atrás? Eu era jovem, pra você ver como passou, Faz tempo, como faz passou tempo. esse tempo. Mas eu me lembro, estava no cinema assistindo, me lembro muito bem dessa cena. Também tinha um Foi jogo... na estreia? Foi na estreia. E Foi. tinha um jogo, era a volta de Star Wars no cinema. Era um Todo mundo momento da cultura pop enlouquecido. enlouquecido, realmente. E tinha um jogo também muito legal de Nintendo 64, de corrida de pod racers e tal também, que eu aluguei muito na locadora para jogar. Me lembro, tenho boas recordações. Eu vejo essa peça, me traz boas recordações. E, como é uma peça comemorativa, posso garantir para vocês que a gente vai ter uma coisa especial nela aí na questão da embalagem, enfim, vamos trazer coisas especiais para comemorar realmente os 25 anos do filme com essa peça maravilhosa, que é um dos ícones de Star Wars aqui pra gente da área, a gente que gosta muito de corrida, começamos quase o Ayrton Senna, então a velocidade sempre esteve ligada aqui na Iron, e o Pod Racer vem com tudo aí pra Star Wars. Então faça sua reserva agora, ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. Vamos agora, já que para um breve intervalo, o nosso último intervalo, e no próximo bloco a gente vai voltar com as peças que eu estava esperando, que você Eu também estava esperando. E o pessoal do Instagram também. também, porque Eu vi que deu muito engajamento aquela foto. teve teaser aí rolando. Você viu? E tivemos o trailer, tivemos teaser e agora hoje vocês vão poder já reservar, fazer a pré-order de algumas das peças, de alguns dos personagens dessa linha que vocês verão no próximo bloco. Estamos de volta com o segundo e último entre blocos desse Inside para lembrar algumas coisas importantes para vocês. Lembrando do giveaway de hoje, que é a Sentinela de número 2. A pergunta vai ser feita no final do Inside pelo Marcelo e a primeira resposta correta na nossa caixa de perguntas lá no Instagram da Iron vai levar para casa. E vale lembrar que está chegando ao fim o nosso speedrun. Com o cupom SPEEDRUN, você garante 50% de desconto na nossa linha Minico dos X-Men. Então, corre lá no nosso site e garanta já! E com o mesmo cupom, você tem 20% off nos vouchers das peças que estão sendo anunciadas hoje. E atenção, fãs de Bugbears! Eu avisei vocês no Inside passado que eles iam chegar ainda esse semestre e o dia está cada vez mais perto. E agora vocês podem dar uma olhada na nossa segunda wave. São eles: o Jack, o Gigio, o Quack, o Vera, o Donnie, a Alanis e o Zack. E é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas agora vocês ficam com o último bloco do Marcelo e no final tem a pergunta do giveaway. Tchau, gente! Tchau, tchau. Até a próxima! Vamos voltar com o último bloco. Não, tá errado, A né? gente já voltou. Já voltou? Esse é o último bloco. Marcelo, você tá me trollando hoje o programa Último inteiro. bloco do Inside Iron Studios Day. Curta, compartilhe, que mais? Como que é? Ativa o sininho. Sininho das Comenta. notificações, comenta as notificações, porque toda vez que a gente solta um vídeo ou vem aqui ao vivo aqui no Inside, você Chega é o avisado alerta. e aí você vê. E não perde as pré-orders, que é o mais importante do programa aqui. Mas antes da gente entrar, porque vocês já viram aqui essas maravilhas, a gente vai falar mais deles, vai dar todos os detalhes, a Jaque vai explicar minuciosamente como que ela fez essa pintura que a gente nunca tinha feito antes, não sei se vocês já repararam aqui, mas a gente vai falar sobre isso. Mas antes, speedrun acabando aqui no reloginho, falta muito pouco para você conseguir comprar com 50% de desconto apenas todos os Minico X-Men em ironstudios.com, ironstudios.com.br e ironstudios.eu. Tá acabando, se você não aproveitou ainda o cupom do speedrun, aproveite agora, 50% de desconto em todos esses X-Men Minico. Tem também giveaway da Sentinela 2, aquela peça maravilhosa, gigantesca e fantástica, que
Eu vou fazer uma perguntinha daqui a pouco, no finalzinho do programa, para você responder rapidamente, corretamente lá no Instagram, para tentar levar essa Sentinela 2 para casa, certo? Porque, como a gente falou no primeiro bloco aqui, o ganhador não se manifestou. Desapareceu. Entramos em contato. Tem gente que joga na loteria e perde o bilhete. Exatamente. Foi o que aconteceu com essa pessoa. Eu acho que eu seria essa pessoa, sabia, Marcelo? Você é meio... Mal de pisciano, você não é assim? Não, porque não existe. Então, vamos lá. Não, gente, se vocês acreditam em signo, tá tudo legal. Meu ascendente é Sagitário e é nóis. Então, vamos lá. Primeira peça. Qual que é o seu signo, Vera? Escorpião. Olha, o Vera é escorpião. Dizem é que ruim, né? Escorpião é embaçado, difícil, né? difícil. Então, vamos lá. Pisciano é tudo legal, né, Legal, Marcelo? né? Falar em pisciano, esse ano, Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiros de susto. Ouro. Achei que ia vir uma piada ruim. Não, Pode não tem continuar. piada ruim, porque é só piadas boas. Esse ano, Cavaleiros do Zodíaco, esse programa não tem Cavaleiros do Zodíaco, porque é um programa mais dedicado aqui aos nossos queridos X-Men, mas, em breve, fiquem ligados ao longo deste ano, quem sabe Afrodite de Peixes, Milo de Escorpião, que é o signo do Vera, quem sabe, veremos, em breve. Então vamos lá, Jaque. Linha X-Men 97, é uma linha, como a gente falou, a gente anunciou no nosso painel lá na CCXP, é uma linha mais simples na base, mas que a gente queria trabalhar muito na pintura e no preço. Então vocês que entrarem agora no site aristudios.com.br, aristudios.com e aristudios.eu já vão ver que é um preço muito menor do que normalmente as nossas peças 1.10 têm, mas a gente trouxe uma novidade na pintura. Explica pra gente o que é essa pintura aqui e por que a gente fez ela, né? Baseada na animação, obviamente. Mas... Exatamente. Essa pintura é uma pintura comics, então a gente tentou reproduzir nas peças uma pintura que retratasse como é no desenho, como são nos quadrinhos. Então teve todo um acompanhamento da Marvel junto da pintura dessas peças para que a gente usasse a paleta de cores correta, usasse as sombras e todos os efeitos de luz e da melhor maneira. E eu acho que o resultado ficou muito legal, ficou bem diferente do que a gente costuma fazer, né, Marcelo? Ficou. Não, e é então legal... acho que vale muito a pena, principalmente pelo preço que está mais acessível. Sim, também. A gente tava mostrando, o Vera tava mostrando o Ciclope aí, que vai ser o líder dos X-Men, né, nessa animação que estreia agora em março, porque o Xavier morreu, então ele já era o líder, mas ele vai ser o líder de fato mesmo. E parece que aí tá batendo a luz. A gente tá vendo pela tela, ela tá ao vivo aqui, também dá esse efeito, mas assim, vocês estão vendo pela tela aí do computador, do celular, enfim, parece que é a luz, mas não, é o efeito de pintura, e é o que a Jack tá falando, esse é o cel shading aí, que a galera fala em inglês e tal, mas é esse efeito de você pegar a sombra e delimitar ela realmente, ela, né? Exatamente, como a gente vê numa página, assim, numa pintura mais bidimensional, né? Normalmente a gente faz uma transição de sombra e de luz mais suave nas outras peças e aqui nessa coleção em específico a gente fez a sombra e as luzes bem marcadas. Então, assim, o que a Jack falou, a transição normalmente em todas as peças da Iron, ela é sutil, né? Exato, ela tem uma transição usa o aerógrafo, suave, meio... Um fade, né? Isso, meio esfumaçado, sei lá. Mas aqui a sombra, ela é dura. A luz, ela é dura. Assim, você vê aonde está começando a sombra e não. Mas o mais bacana é que o efeito à distância, assim, ele é muito diferente. E acho que é o que você falou. Ele combina muito com o estilo da animação, né? Exato. Essas sombras, na hora de você fazer, inclusive eu lembro que quando você estava pintando aqui, estava na tela exatamente a imagem da animação e tal. Exatamente, para você pegar ser bem fiel, né? A Marvel, ela queria uma coleção dessa maneira e a gente tentou reproduzir bem fiel ao que é a animação mesmo. E a gente vai trazer outros personagens, mas agora para esse mês de fevereiro, abrindo a pré-order hoje, nós temos Ciclope, a Vampira e o maior X-Men de todos os tempos, Emily Bow, Gambit, tá aqui, ó, sobretudo, quando tem sobretudo, personagem sobretudo, é diferenciado. E você usa sobretudo, Eu Marcelo? não uso porque eu não tenho esse estilo. Entendi, tem que ter muito verdade. estilo para usar, muito. Né? É verdade. Então é isso. Para ter o sobretudo, para usar sobretudo tem que ter estilo. E o Gambit tem de sobra. Então tá aqui. Ah, e o legal também, já que a gente não comentou, é a base, né? Porque a base
é um metal, mas você não usou tinta metálica, Não, né? exatamente. A gente tenta reproduzir com as cores, né? E essa parte mais escura, a parte mais clara, então a gente tenta reproduzir um metal. E como a luz incidiria no metal e o reflexo que ele teria, ó, dá pra ver bem, aí o Vera tá mostrando o detalhe do X aí na base, exato. né? E cada personagem tem a sua sombra projetada na base, né? Então as sombras que cada personagem projeta vai ser especial para cada um. Ah, então as bases... Ah, é verdade, ó. bases Vendo são pessoalmente. diferentes, A exatamente. sombra na base é A diferente sombra na base mesmo. acompanha, né, o formato do personagem. E qual desses três, assim, teve algum que foi mais difícil de pintar ou... Eu acho que foi a vampira. Mas acho que foi por a quantidade de elementos e cores e tal? pelas características dela, assim, de cor, que eu acho que o amarelo é uma cor difícil de você trabalhar, porque ela é pouco pigmentada normalmente, então é difícil você escolher uma tonalidade de sombra, é difícil de pintar no pincel também, então acho que Esse é um foi trabalho a mais muito mais de complexa. pincel, né? Muito mais de pincel. Normalmente o aerógrafo a gente só usa para dar a cor base, né? Tom de pele, assim, mais sombra e luz a gente faz tudo no pincel. Mas ficou muito pra legal. ficar Olha marcado o Gambit. mesmo. O Gambit tá sensacional. Esse não tem jeito, não. Olha, maravilhoso. É o seu preferido, Meu né? preferido. E tem aí também, O põe aí... Marcelo, enquanto eu tava pintando o Gambit, o Marcelo não saía do meu lado. É isso, tem Controle porque de qualidade, só do gente. Gambit, uma brincadeira. Mas assim, aí tem uns personagens que a gente fica, né, quer Fica na dar mais atenção, expectativa, né? Exato. E é legal porque mostra um pouquinho do Ciclope também, Vera. Acho que o Ciclope foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Que você pintou. Eu lembro que a gente tinha até colocado, acho que é legal a gente falar isso, você tinha até colocado mais variações de luz e sombra, Sim. só que aí a Marvel falou não, porque no desenho a gente tem menos variações, né? Menos variações, eles Mais pediram simples. para tirar um tom de azul, eu tinha feito 3 tons, tinha feito um tom mais claro para deixar uma luz um pouco mais marcada, mas a Marvel preferiu tirar e mesmo assim eu acho que ficou muito legal, ficou bem Não, fiel, ficou, né? Tá incrível. A animação. E as poses, assim, apesar de elas serem mais simples, elas são muito marcantes, assim, bem imponentes, elas representam muito bem os personagens. E, obviamente, o Vera vai colocar aí, vocês já podem esperar mais personagens aí na silhueta. Tem alguns bem óbvios que já dá pra ver. Acho que você pode falar, já que a gente tava falando no intervalo aqui, dos 6 que você pintou dessa primeira linha. Porque, lembrando, tem mais personagens. Se a linha for bem sucedida, a gente pode trazer novos personagens pro line-up. A princípio, no começo, são 6. A gente abriu Ciclope, Vampira e Gambit agora. No mês que vem, teremos Tempestade, Wolverine e Jean Grey. Jean Grey que no trailer mostrou que estava grávida, tá? Tava com a barriguinha e tal. A nossa peça ela não está grávida. Não. Vocês vão ficar ligados, a gente vai mostrar elas mais pra frente. Mas dessas 6 iniciais, qual foi a que você mais gostou de pintar, assim, Jaque? Com certeza a Tempestade. 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 O moicano dela, irado, muito né? estilosa, Aham. muito estilosa. Eu adorei. Eu achei que ficou uma peça realmente E sombrear muito o branco, diferente. Você falou do amarelo, acho que sombrear o branco também é mais complicado, ou não? O amarelo é pior? Não, os dois são difíceis de trabalhar, mas a Tempestade eu gostei da transição da sombra dela do branco pro roxo. Eu achei que deu um contraste bem legal, assim. Então no vocês resultado já final. estão curiosos. Eu já tô dando spoiler, né, Vocês já Marcelo? estão curiosos aí pro mês que vem. Fiquem ligados, mas já reservem, porque, ó, isso aqui vai voar essa série animada. Vai ser um sucesso, tem que ser um sucesso. Marvel, tem que ser um sucesso essa série. Porque a de 92, que passava na TV Colosso, o Vera lembra da TV Colosso? Priscila, Vera não lembra muito aqui. Mas aqui no Brasil passava na TV É da Colosso. sua época, É da minha Marcelo, época. da sua época. Mas a galera, X-Men é muito grande aqui no Brasil e acho que em outros lugares do mundo também, nos Estados Unidos principalmente, acho que essa animação ela tem uma parcela muito importante na base de fãs que foi criada de X-Men e eu acho que é uma retomada agora com X-Men 97 e a gente não podia deixar de fazer essas peças que ficaram incríveis. Já que parabéns, ó, assim, Muito a obrigada. gente sempre quis fazer esse estilo, a gente nunca tinha feito, tentamos agora, conseguimos e se vocês gostarem, talvez a gente possa até levar para outras linhas de repente, por que não, né? Com certeza. Agora, Jaque, antes de eu fazer a pergunta,
as pessoas estão comentando aqui, tentando adivinhar qual que é o meu seu personagem favorito favorito da Marvel. Você ficou de responder agora no último bloco e chegou o momento. Qual que é o seu personagem favorito? É a personagem? WandaVision por causa da série. Maratonei a série. E você? Você assistiu? Eu assisti. Não, maratonei. também. Porque eu assisti um pouquinho depois. Não acredito. Mas eu gostei, acho que das séries da Marvel, acho que foi a que eu mais gostei, E o WandaVision. seu personagem da Marvel? Pô, favorito? tá aqui já, aqui do seu lado. Nossa, não Tá do acredito. seu lado. É ele, o Capitão América, estão ali pau a pau. Certo? Então vamos lá. Jaque, obrigado pela presença. Espero que a galera tenha gostado, espero que você tenha gostado de participar. Foi bom conversar com você para também você poder explicar um pouco do trabalho que a gente coloca nas peças aqui, Exatamente. né? Na questão de pintura. Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência, mas eu sei que vocês estão esperando aí a perguntinha. E a pergunta tem a ver com a animação dos X-Men, óbvio, não podia deixar. Tá acabando aqui o speedrun, façam como de vocês. E também tem esse speedrun, ele também vale para os vouchers, tá? Para os cupons de pré-venda aqui. Tem desconto nos cupons de pré-venda. Então fiquem ligados, já façam a compra durante o programa aqui. Que Como está diz acabando. O Marcelo, não mosquem. Não mosquem, não comam mosca. Então vamos lá, no Instagram agora tem lá a caixinha de respostas e a pergunta é a seguinte. No primeiro episódio da série lá de 92, lá dos anos 90, lá que passava na TV Colosso, na Fox Kids, eles invadem a base das Sentinelas, os X-Men invadem a base das Sentinelas, e acontece uma morte e uma prisão. Tem um X-Men que é morto e um X-Men que é preso. É morto mais ou menos, mas naquela época ele morreu. O nome do morto e do preso. Quem acertar, quem responder primeiro corretamente lá no Instagram, vai levar a Sentinela 2 para casa, maravilhosa, com Gambit, Magneto, Juggernaut e todo mundo. Certo? É isso. Certíssimo. Muito obrigado. É isso. Sextou, acabou. Não acabou fevereiro ainda. Fevereiro tem mais uns dias Mais aí de uma lambuja. semana. Mas o fim de semana está aí. Então nos vemos em março. Até mais. Muito obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.